Você já ouviu falar sobre fisioterapia manual ou fisioterapia manual ortopédica? São técnicas, na verdade, da fisioterapia musculoesquelética que te ajudam pra caramba. Sabe aquela técnica mágica, às vezes, que o fisioterapeuta usa, coloca a mão e parece que coloca no lugar? Então, isso também é uma coisa que eu quero conversar. A gente não coloca e nem tira nada do lugar, tá? Se a gente fizer isso, a gente vai estar te prejudicando. Mas o que acontece, então? Já vou te falar. Aproveitando aqui, deixa o seu like já, dá uma curtida no canal, escreva seu comentário, participa mandando a sua dúvida, que é em cima da sua dúvida que eu planejo esses conteúdos, justamente para poder te responder, poder te ajudar. Já existem registros aí, desde 400 a.C., de técnicas manuais de utilização das mãos para tratar alguns distúrbios osteoarticulares, aí, das articulações, dos músculos. Só que, é claro, né, tudo isso sem evidência nenhuma, sem estudo nenhum, muito mais de conhecimento passado de pai para filho. E aí tem até um nome de alguns profissionais que faziam essas técnicas e, por incrível que pareça, até hoje ainda existem profissionais que atuam com técnicas manuais somente com conhecimentos passados de pai para filhos. Então, a nomenclatura desses profissionais lá atrás eram os bone setters, né? Ou seja, os arrumadores de ossos ou colocadores de ossos no lugar. Porque acreditava-se que tinha uma dor ou uma restrição de movimento porque estava fora do lugar. Você já não ouviu isso aí hoje em dia? Gente falando que está fora do lugar, precisa ir em alguém para colocar os nervos no lugar? Então, só que é um pouquinho diferente, não é isso que acontece, tá? Vou explicar para vocês. Então a gente tem essa fase histórica, né, dos bone setters, até a gente chegar no século XVIII, século XVII, XVIII, século XVIII, século XIX, foi considerado procedimento de risco utilizar as técnicas articulares, por exemplo, as manipulações, mas depois tiveram alguns médicos que começaram a estudar e mostraram que isso era benéfico, era mais benéfico do que maléfico, enfim. Né? A gente tira uma lição, né? Quando a gente começa a estudar e começa a basear em alguma coisa, e hoje em dia a gente tem ciência e muito estudo para se basear na segurança do paciente, a gente vê que esse é o caminho. Tudo que a gente fizer hoje em dia pensando em saúde da cabeça, porque eu acho que funciona, né? Na minha prática funciona, é um pouquinho complicado, né? Se a gente tem caminho para errar menos com o paciente, que é a ciência. Legal. Então, falando disso, a fisioterapia manual ortopédica, ela é uma ciência, né? Então faz parte da ciência. A gente então utiliza as mãos para avaliar e para tratar os pacientes. Eu vou falar aqui um pouco mais das técnicas articulares, que são as mobilizações e as manipulações. Ou seja, são movimentos que a gente faz nas articulações, buscando o quê? Conforto, alívio dos sintomas de dor e ganho de movimento. Então, toda vez que o fisioterapeuta aplica a técnica da fisioterapia manual ortopédica, eu tenho que ter pelo menos uma dessas três coisas, né? Esses três benefícios. Não, só melhorou o movimento. Beleza. Muitas vezes eu melhoro o movimento e conforme o movimento fica melhor, eu tenho uma redução de sintomas. E super importante, o conceito mais moderno de fisioterapia manual ortopédica é a prescrição de exercícios terapêuticos junto com a mobilização e manipulação. Então olha só, antigamente se pensava que eu já ouvi isso, né, na verdade, que você vai lá, faz a manipulação, arrumou lá o que tinha que arrumar. Aí você tem que tomar cuidado para não se mexer, para não sair do lugar de novo. Uma falácia, isso caiu por terra já. Né? Na verdade, o conceito é o seguinte: a terapia manipulativa ela deve ser utilizada e deve ser precedida por exercício terapêutico, até para a gente ter ganhos por mais tempo, que a gente chama de médio e longo prazo. Então legal. Poxa, se eu faço um tratamento que tem uso de terapia manual e uma progressão de exercícios, poxa, na grande maioria das vezes eu estou no caminho certo. Isso é legal a gente entender. De uma maneira geral,
qual que é o mecanismo de ação? Eu coloco a mão lá, se eu não estou botando no lugar, o que ele está fazendo? Na verdade, hoje em dia a gente sabe que existem muitas reações sensitivas que vão gerar uma resposta para controle de dor, né, de um modo geral. A gente chama de reação neurofisiológica ou efeito neurofisiológico de uma manipulação ou de uma mobilização. O que eu quero dizer com isso? A hora que eu estou fazendo, por exemplo, uma mobilização lá na sua coluna para melhorar o movimento, te dar um pouco mais de conforto, está tendo uma reação que o próprio cérebro, o sistema nervoso central, ele decodifica e vai gerar uma cascata de reação para o seu corpo, né? Então o alívio da dor que acontece na hora que eu faço a manipulação não é só local. Tem efeito local? Lógico que tem, né? Principalmente do toque. Então, desde o momento que eu toco no meu paciente, já estou gerando um efeito, principalmente de conforto e analgesia. Então, toda a parte manual funciona dessa forma, muito mais com reação neurofisiológica do que com efeito local de colocar no lugar. Olha que legal, né? É a ciência tentando mostrar outros caminhos para nós, a fim de que cada profissional evite o erro e consiga, claro, melhorar a vida do nosso paciente. Aliás, esse é o nosso propósito, né? Trazer solução para você que é paciente. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha também te ajudado a entender o que é essa parte tão importante na fisioterapia musculoesquelética e também espero que eu tenha te ajudado a escolher um caminho legal e escolher um profissional para o seu tratamento. E se caso ficou alguma dúvida, escreve, manda, deixa aqui nos comentários, ou pode ser nas outras redes, lá no Instagram, também no TikTok, tem alguns vídeos meus legais aí que dá pra gente conversar, né? Aproveita, não deixa de se inscrever, hein? Até o próximo vídeo.